O Arrimaci Júnior, novo presidente do São Paulo até o final do ano, né? Ele vem perdendo muita força internamente no São Paulo. Sua popularidade nos bastidores está caindo a cada dia que passa e a cada decisão mal tomada. Após o pedido de demissão de Alan Barcelos, o negócio piorou demais, tá? A demissão, como todos sabem, acontece pois o Arrimaci, a diretoria, fizeram ali uma promessa ao Alan Barcelos de que ele seria promovido, né? Faria a transição para o time profissional, o que acabou não acontecendo. Outras opções ou outras ações da diretoria também fizeram a popularidade do Maciz cair, tá? Como por exemplo a demissão do Crespo, que ninguém imaginava que iria acontecer, até porque o time estava sendo montado justamente pelo Crespo. Olha que loucura, você monta o time para o Crespo, no esquema tático que o Crespo faz, gosta de jogar, e aí você demite o cara e agora tem que ficar buscando peças no mercado de maneira urgente, né? A chegada de Roger Machado também causou uma impopularidade em relação ao Maciz. A permanência de nomes ligados à antiga diretoria, à gestão Casares, também reflete nessa perda de popularidade do novo presidente. Rui Costa, Eduardo Toni, José Moreto lá de Cotia, são nomes ali da antiga gestão e que a oposição, quando o Maciz assume, pede para que o Maciz demita esses caras e isso não acontece. Inclusive, a primeira ação da nova gestão seria demitir o Rui Costa, mas o Rui Costa, né, cheio do chaveco, malandragem, né, fala ali bonito, aí ele conseguiu convencer o velho aí, o Maciz, a não demiti-lo, né? Na visão do torcedor, Maciz está muito mais perto de seus antecessores do que ele mesmo vendia quando assumiu a presidência, né? Que seria uma reformulação, que seria ali um novo São Paulo, né? Teria profissionais de fato e tal, mas acabou não acontecendo. Para você, o Arrimaci vem fazendo um bom trabalho, apesar dessas decisões ali mal tomadas, né, promessas não cumpridas? Comente aqui abaixo a sua opinião. Uma das promessas que ele vem cumprindo ainda bem é o salário em dia, né, direitos de imagem em dia, pelo menos isso. E falando em salário, dinheiro, o balanço financeiro do São Paulo 2025 novamente foi reprovado. Uma derrota grande aí para o Casares e também para o Arrimaci, rapaziada. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, continuando com as informações, recadinho rápido para vocês. Ontem o presidente Arrimaci acertou uma nova demissão em sua gestão. O São Paulo demitiu Érica Podadeira, diretora executiva administrativa do Tricolor e também esposa de Márcio Carlo Magno, né, da gestão, ex-CEO da gestão Casares. A demissão aí de Érica demorou muito para acontecer, mas antes tarde do que nunca, né? A decisão foi comunicada ontem mesmo e o São Paulo decidirá em breve quem assumirá o cargo que está vago. Érica ocupava essa função desde 2020, ainda na gestão Leco, né? Carlo Magno é alvo aí da investigação policial pelo esquema de venda ilegal do camarote 3A, o camarote da presidência do estádio do Morumbi. Ele foi apontado como um dos integrantes de uma associação criminosa, é o que diz a Polícia Civil, tá? Não sei o que eu tô falando, não, é a Polícia Civil que tá falando. E estão envolvidos Mara Casares, Douglas Schwartzman e a Adriana Prado. Essa não tem cargo nenhum, nem é sócia, nem nada do São Paulo, tá? É apenas uma trambiqueira que tá por aí. Olha o processo, vamos que vamos. Mesmo de forma tardia, né, o Maciz demitiu a esposa aí de Márcio Carlo Magno, né? Agora resta saber quem que vai assumir esse cargo que foi deixado por ela. Cara, é impressionante como estão acabando com o futebol, né? O São Paulo pode ser punido nos próximos dias, rapaziada, por conta do espetáculo que fez no jogo contra o Palmeiras, com fogos de artifício, etc, né? Essa questão é um debate muito forte ali no futebol mesmo, né? Porque realmente estão tirando tudo que é de bom do futebol, cara. É impressionante. Anderson Daronco, árbitro da partida, né? Ele relatou que houve atraso na partida por conta dos fogos, né? Então a partida atrasou por conta do espetáculo. O São Paulo pode ser enquadrado no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse artigo prevê punição para clubes que atrasam o início ou o reinício dos jogos. No caso do São Paulo, o atraso foi de 5 minutos, tá? Seria então justamente por conta do espetáculo com fogos organizado aí no pré-jogo. A penalidade não envolve perda de pontos ou mando de campo, nada disso, tá? Apenas valores, questão financeira, que vai entre 100 a R$1.000
por minuto de atraso, tá? O Palmeiras também foi enquadrado no mesmo artigo, tá? E também no mesmo jogo, mas no caso deles foi por conta da volta do intervalo, tá? O elenco do São Paulo segue em preparação para a volta do Campeonato Brasileiro pós-data FIFA, que acontece na próxima semana. O tricolor volta a campo no dia 1º de abril contra o Internacional em Porto Alegre, e Roger Machado está fazendo testes ali, ajustes no elenco, né? Além disso, ele observa algumas joias das categorias de base de Cotia. O TT, por exemplo, foi muito elogiado pelo treinador e pode ganhar uma chance ali em breve, tá? Ontem o Roger avaliou mais 4 jogadores da base de Cotia: os laterais direitos Well e Lucian, e o atacante Juan Potts e o atacante Caio Potts, tá? O Juan Potts, inclusive, é considerado o novo James Rodrigues da Colômbia, é isso mesmo. A garotada da base integrou aí normalmente o elenco principal no treino de ontem no CT da Barra Funda, tá? O que reforça a política do clube recente, política inclusive de integrar atletas de Cotia ao elenco profissional. Com um calendário mais apertado, quantidade de jogos absurda e elenco com poucas alternativas, os jovens podem ganhar espaço nos próximos jogos. O El e Lucian se destacaram por conta da alta intensidade e no apoio, né? E também na recomposição defensiva. Juan Potts, articulando e buscando infiltrações, também mostrou qualidade, enquanto o Caio agradou por ser agudo, com muita velocidade e boa finalização a gol. Em breve deveremos ver esses jovens aí no time de cima, e eu quero muito ver, principalmente o Juan Potts, cara, que é um moleque que promete bastante aí para o futuro do Arthur. Ou seja, o São Paulo pode não gastar nada para comprar o Arthur em definitivo, tá? Arthur deve ser oficializado ainda hoje. Exames médicos são realizados neste momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? E aí depois ele fará o material de apresentação. Então, no momento que você tá assistindo esse vídeo, muito provavelmente o Arthur já foi anunciado como novo reforço do São Paulo, tá? Pode cravar, pode comemorar, Arthur é do São Paulo, reforço que chega no último dia de janela de transferências, tá, rapaziada? Não é um cara que vai vir pra mudar o patamar do time, mas chega para uma função muito carente no elenco. Gostou da contratação? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o São Paulo encerrou a janela de transferências do primeiro semestre com 6 reforços e com investimento muito baixo, né, de apenas 500 mil euros, que foi pelo empréstimo do meia Cauli, né? Pouco mais de 3 milhões de reais aí. Faz 2 anos já que o São Paulo não gasta com contratações, né? Inclusive, a negociação por Cauli será abatido no débito que o Bahia tem em relação às contratações de Michel Araújo e Rodrigo Nestor. Os outros reforços que chegaram ao tricolor foram Danielzinho, Carlos Coronel, Dória e Lucas Ramon. Todos eles vieram a custo zero, pois estavam sem clubes, tá? Inclusive o Lucas Ramon, ele deixa de receber uma parte de dinheiro que tinha do Mirassol para vir para o São Paulo. Bom, o padrão é claro, rapaziada, fazer baixo investimento imediato. A diretoria vem buscando soluções criativas no mercado, né? Compensações financeiras e empréstimo com opção de compra, pagando só no outro ano, né? Com isso, o clube não tem impacto imediato, direto no caixa, né, rapaziada? Boa estratégia. Quero ver se os reforços vão dar certo, né? O Danielzinho e o Lucas Ramon deram. O restante... E o Lucas Moura estaria negociando sua saída para o Al Ahly do Egito. A informação foi trazida pelo jornalista Ramon Ártico, mas eu já tinha falado para vocês aqui do interesse de alguns clubes do Oriente Médio e da Major League Soccer dos Estados Unidos no Lucas Moura, tá? Um acordo, no entanto, só acontecerá, se acontecer, na próxima janela de transferências em julho. Lucas iria para lá, ganharia um salário maior do que ele ganha hoje no Brasil, obviamente, né? E além disso, de acordo com o Ramon Ártico, o atacante se aposentaria lá. Vale ressaltar que o Lucas Moura pausou as negociações pela renovação de contrato com o São Paulo. Ele tem vínculo até o final do ano apenas. Diz que vai voltar a conversar apenas após a Copa do Mundo, com uma decisão se vai permanecer no São Paulo ou se vai embora, tá? Lucas, se sair, não será vendido, seria liberado pelo São Paulo, tá? Ferreirinha também estaria negociando a sua saída. O atacante estaria negociando com o Besiktas da Turquia novamente, de acordo com o Ramon Ártico. Existe sim, esse sim poderia ser vendido neste caso, tá? A próxima janela de transferências no São Paulo promete ser bem movimentada, tá, rapaziada? Muito mais para saídas de jogadores do que para chegadas. Eu acredito na informação do Ramon Ártico, claro, um jornalista muito respeitado, mas eu acredito que o Lucas Moura, se sair do São Paulo, vai para os Estados Unidos e não para o Egito. Mas aqui é só um feeling, tá, rapaziada? Vamos ver o que vai acontecer. Aí, mas vamos lá, seguinte, ó. Todo mundo ficou bem chateado aí, triste, revoltado. Acho que a palavra até é mais revoltado, raiva do que tristeza até. Pela forma que o Alan Barcelos saiu do São Paulo, né?
um dos melhores técnicos do Brasil de base, se não for o melhor, tá? Fazem um trabalho maravilhoso no Sub-20 do São Paulo, estavam antes em outras categorias, cara, tipo assim, foi um trabalho exemplar, acima da média que ele fez no São Paulo. Ele mudou o Sub-20 do São Paulo de cara. Quando ele chega, o Sub-20 estava muito mal, e ele muda o patamar do time muito mais forte, muito melhor, chega em final, ganha, perde outra, sempre chega em final e competindo. Então, ele mudou o Sub-20 do São Paulo. Entendeu? Aí ele foi embora, e o Alexander Vieira traz aqui um bastidor, tá? Sobre o Alan Barcelos e também o Roger Machado. Tá aí, ó. Roger Machado abriu as portas para Alan Barcelos no São Paulo. O técnico Roger Machado afirmou que não teria qualquer problema em integrar o Alan Barcelos no dia a dia do São Paulo e sinalizou à diretoria do clube que não daria nenhum empecilho. Segundo o treinador, ele não teve contato com o ex-comandante do Sub-20 enquanto ele ainda estava no clube e sequer o conhecia pessoalmente, apesar de saber que havia uma admiração por parte do Barcelos. A conversa entre os dois aconteceu apenas após a saída do profissional. O Roger também destacou que, apesar de terem origens comuns no Sul, né, os dois são do Sul, e pessoas conhecidas em comum, nunca haviam tido uma proximidade. Ainda assim, deixou claro que se dependesse dele, o Barcelos poderia ter se incorporado à rotina do elenco principal sem qualquer tipo de impedimento, tá? Então tá aí baixo do que o Alexander Vieira traz, de que o Roger não tinha nenhum tipo de problema, né? Ele não era contra o Alan Barcelos no time principal do São Paulo, para estar ali perto da comissão do Roger. Segundo informações, o Roger não tinha nenhum tipo de problema, né? Que ele aceitaria assim numa boa. A questão foi que ninguém foi conversar com o Roger sobre isso, né? Ninguém foi conversar com o Roger sobre isso. E os dois conversaram aí depois que o Alan Barcelos deixou aí. O São Paulo, a gente até comentou já aqui com vocês, né, cara, algumas informações que saíram de uma situação que aconteceu, que foi o Alan Barcelos um dia chegou no CD da Barra Funda e simplesmente ninguém entendeu nada, né? O Crespo falou, e aí, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Porque o Marcis não tinha feito essa ponte, né, em relação ao Crespo, falou pro Crespo, o Alan Barcelos vai estar aqui, que não sei o que, não teve isso. E do nada o Alan Barcelos chegou lá e ficou um negócio constrangedor, segundo várias informações que foram divulgadas, né? O UOL trouxe informação, o Arnaldo Ribeiro trouxe informação de que ele chegou lá e ficou um clima de merda, né? Basicamente, que foi um negócio constrangedor, o cara chegou lá e ninguém entendeu nada. Pra você ver como tudo foi mal conduzido, né, cara? O presidente chega a público lá no dia da final da Copinha, fala que ele vai ser aí incorporado, né, cara, aí no time principal do São Paulo, tem alguma função ali. Simplesmente ninguém fala mais nada, aí acontece essa situação, depois ele pediu demissão por falsas promessas que não foram cumpridas. Aí ele simplesmente, ficou de saco cheio e pediu para ir embora, né? Então, negócio bem triste aí pra você ver a bagunça que é o São Paulo, né, cara? Promete uma coisa pro cara, não cumpre, né? Então, um negócio bem triste aí, mas segundo informações, o Roger não tinha nenhum tipo de problema em ter o Alan Barcelos aí na comissão técnica, apesar que, tá, só para deixar claro uma coisa aqui, não tem nenhum tipo de informação que o Crespo não queria o Alan Barcelos. A questão foi que não teve essa ponte, ninguém conversou com o Crespo sobre isso, aí o Alan Barcelos chegou lá e não entendeu nada, então o Crespo também não tem culpa. A culpa é do Marcis e da diretoria, né, que prometeu algo publicamente e não cumpriu, né? Então, que o Crespo não queria, cara, não tem nenhum tipo de informação que o Crespo não queria, tá? As informações que tinha é que ele não foi comunicado. Então, se o cara não foi comunicado, ele não tem culpa. A questão mesmo é a diretoria. Aí, faltou comunicação aqui, né? Faltou comunicação aqui. E foi tudo muito ruim que foi feito, né, cara? Desde a final da Copinha, quando o Marcis dá aquela entrevista lá. Bem complicado, né? Infelizmente, o cara foi embora. Aí, meu parceiro, tem um jogador aí, cria de Cotia da Barra do São Paulo, que está simplesmente encantando o Roger Machado, tá? Que é o nosso cria TT. Tá aí, ó, matéria do Globoesporte.com. O atacante TT, de 18 anos de idade, deve ganhar espaço no São Paulo nos próximos jogos após encantar o técnico Roger Machado nos treinos. O ponta ganhou pessoalmente elogios do comandante. O Roger vê em TT as características que precisa para poder mudar o esquema tático do São Paulo. Um ponta rápido, habilidoso e sem medo do 1 contra 1.
De todos os materiais que ele viu de jovens de Cotia, o TT foi quem mais empolgou o treinador. Apesar da juventude, o novo técnico avalia que o TT não se intimida com a marcação e parte para cima dos defensores em todas as oportunidades. O Roger, que fez carreira como lateral, confessou ao atleta que jogadores com essa característica e atitude são o pior pesadelo dos laterais. Então tá aí, TT, 18 anos, ponta, jogador de lado de campo, rabisca, vai para cima, rápido, liso. Tá simplesmente aí encantando o Roger Machado. Significa que o Roger vai dar espaço para ele. Vai ser titular do São Paulo, Gabriel? Acho que não, mas vai ser relacionado, vai entrar no segundo tempo dos jogos e, evidentemente, se ele for respondendo, deve ganhar mais espaço. O fato é, a partir de agora, o TT vai ser um jogador aí que o Roger vai dar uma atenção especial. Cara, isso sempre acontece, né, cara? Sempre quando o técnico chega, inclusive isso é um problema de você ficar trocando de técnico toda hora. Quando o Zubeldia era técnico do São Paulo, o que ele mais gostava era o Hugo. Que daquela geração campeã da Copinha do ano passado, segundo o Zubeldia, o mais pronto ali pro time de cima era o Hugo. E também um jogador que ele mais gostava. Aí o Crespo, tem informação que o Crespo era apaixonado no Pedro Ferreira. Tanto que o Pedro Ferreira jogou alguns jogos no Paulistão, né? Então o Crespo gostava muito do Pedro Ferreira. Aí troca o técnico e o Roger. Agora ele tá encantado com o TT. Então, sempre quando tem uma troca de técnico, tem um jogador da base que encanta ali um técnico. O técnico, né? Tal jogador, X técnico gosta mais. Muda o técnico, tal técnico gosta de outro jogador. Isso acontece muito, né? Assim, quando o Zubeldia também chega no São Paulo, ele coloca para treinar no time de cima o Igão, né? Subiu pro time de cima do São Paulo, treinando, foi até pro banco em alguns jogos. Era um jogador que o Zubeldia gostava muito. Então, isso é até um problema, né? Porque você, por exemplo, tá agora o TT com o Roger, né? Aí o TT tá ali, treinando bem, o Roger tá gostando. Aí o TT começa a ganhar oportunidade, vai pro time de cima, fica no banco, entre alguns jogos. Aí se o Roger vai embora amanhã, chegou outro técnico, e o técnico não vai ali com... não gosta muito das características do TT, aí já vai voltar 10 casas. Então isso é muito ruim também, quando tem muita troca de técnico, né? Porque você vai freando aí a evolução e o desenvolvimento dos jogadores, porque cada técnico tem os seus gostos, né? Isso é até normal. Então, tá aí, tá bom? Outro ponto que o G acrescenta aqui, ó. Mesmo com porte físico mais franzino, essa aqui é a questão do TT, o Roger tem visto o jogador se dar bem contra os defensores nos treinos. E ele aguenta bem as divididas. Sem o Luca, que está na seleção sub-20, o TT deve ser o reserva do Ferreirinha no jogo contra o Internacional. Já na próxima quarta-feira, no dia 1º de abril, no Beira-Rio. Então tá aí, ó. O TT não só tá encantando o Roger, mas como ele deve estar no banco contra o Inter. Você vê, né? Então o Ferreirinha deve começar como titular. Já comentamos sobre as mudanças que o Roger vai fazer no time, um time diferente, com pontas. O Ferreirinha vai ser titular, evidentemente. E o TT já vai estar no banco. Já vai ser relacionado para esse jogo contra o Inter. Né? O Luca, infelizmente, não vai voltar, porque o São Paulo não conseguiu liberar seu KCBF. Então, o Luca está fora desse jogo. E o TT, então, vai ter aí uma... não sei se uma oportunidade, mas vai estar no banco. Vai ser uma opção ali, né? Então, vamos ver. Aí, aquela coisa, rapaz, aqui a gente comentou sobre, né? O São Paulo querer a liberação do Luca na seleção de base. Aí a contratação do Arthur e agora ele se apaixona pelo TT. Ele gosta de um esquema com pontas, né? Ele adora pontas, né? Foi lá quando o Arthur estava chegando, eu vi várias pessoas falando: pô, ponta pra que você usa? Vai usar, irmão. É o esquema do Roger Machado, entendeu? O Arthur casa bem com o estilo de jogo do Roger, TT também, Luca também, Ferreirinha são pontas, né? Jogadores com as características aí que casam com o estilo de jogo. Da aprovação, e ele falou que era muito ruim você reprovar, porque isso implica em muitas coisas para o São Paulo como um todo. A visão do Macis, que ele apresentou até no papo, é uma visão que ele diz, né, que isso poderia trazer consequências graves ao São Paulo enquanto instituição, né, como fechamento de linhas de crédito, liquidação antecipada de financiamentos e perda de parcelas tributárias, né, parcelamentos tributários já acertados pelo clube. Conversei com muitas pessoas em relação a essa visão, pessoas inclusive do clube que já estiveram aí na parte financeira, e existe um pensamento até de quem assim reprovou, que é uma visão alarmista. E aí me chama a atenção também, Vitor Boni, que tem 2 caras aí do clube que estão na área de
orçamento e controle, né? Que são Flávio Marques, que a gente recebeu aqui na Arquibancada Tricolor, e Dauro Speranzini. São os caras que estão cuidando dessa parte do orçamento e do plano financeiro. Os dois votaram pela reprovação do balanço. Eles não quiseram aprovar o balanço. Então, acho que pode também colaborar com essa ideia de que é uma visão muito alarmista que foi apresentada ao presidente do clube ou pelo presidente do clube, o atual presidente Arry Massis. O que eu ouvi é o seguinte, e aí é uma visão que, obviamente, a gente vai ver na prática. Tinha um ponto que foi levantado que era a exclusão do Profut, né? Que São Paulo poderia ser excluído do Profut por conta disso. Essa exclusão apenas por um balanço reprovado é algo realmente que para você conseguir enquadrar dentro das regras ali do Profut em gestão temerária é muito difícil. Então eles acham muito complicado. Hoje o São Paulo ele já tem dificuldade em ter linha de crédito e já paga taxas altas no mercado também por empréstimos. Isso vai aprovando ou reprovando o balanço financeiro, né? Esse é um fato. E eu acho também, aí é uma visão minha, que você reprovar um balanço que você tem um rombo que você não consegue explicar, você passa credibilidade para o mercado e passa uma visão que você quer mudar. Porque não dá para a gente sair aprovando tudo, porque o clube vai ficar ferido. Cara, com todo respeito, você sabe o que eu ia falar, né? Não tem, assim, bicho, tem coisa que é o que é. É um balanço financeiro que tem 7 milhões que o seu diretor financeiro não soube explicar para onde foram. Então você não tem que aprovar, simples assim. Eu acho que tudo muda com esses 7 milhões, sabe? Fosse ainda um balanço financeiro, porque ele é um desenho do que aconteceu no clube. Ele seria real, esse balanço financeiro, né? Caso fosse ali, então, apenas apresentado com esses números. Show! Aí eu nem acho que seria um grande absurdo aprovar. Mas como você tem 7 milhões que você não sabe explicar o destino, ele não é um balanço financeiro que, assim, consegue, retratar como um todo a sua história, né? Então, eu acho importante essa reprovação. Vai ser muito importante para causar esse impacto no Casares individualmente. E faço questionamento aqui, até porque soube que ele não gosta muito do nosso trabalho aqui na Arquibancada, Vitor Boni. Diretor financeiro do São Paulo, Sérgio Pimenta. E aí? 7 milhões e você não sabe explicar? E aí, não vai trazer uma resposta real para a torcida? E outra coisa, né? Na sua gestão financeira, 7 milhões é que você não sabe explicar. Tudo debaixo do seu nariz, né? É tudo que está acontecendo, camarote, é tudo debaixo assim, do seu nariz, da sua gestão financeira. Fácil, né, Sérgio Pimenta? Tá fácil para você, né? Tá fácil trabalhar no São Paulo, né? Enfim, acho importante deixar também isso registrado, Vitor Boni, porque as coisas vão mudando, mas eu acho, e aí a minha visão, você pode concordar ou não, que o diretor financeiro é extremamente responsável por essa reprovação também. Porque ele não conseguiu explicar algo que é o departamento dele, né? Se a gente tem o nosso financeiro aqui da Arquibancada Tricolor e tem um dinheiro ali que a gente não sabe para onde foi, a gente troca o cara do financeiro, né? Pô, como assim não sabe? Não é você que cuida desse dinheiro? Acho importante a gente deixar isso claro também, Boy. Não, eu estou completamente fechado com você, Gabi. São pontos importantíssimos, porque é isso, a gente não pode, nesse momento, ter que ter a responsabilidade não pode chegar aqui e afirmar que o Casares fez algo ilícito com esse dinheiro. Ele vai ter o direito de defesa dele, como se manifestou, como enviou nota para toda a imprensa. A gente não pode chegar aqui e falar, não, o Casares pegou esse dinheiro para uso próprio e fez algo errado. Isso não podemos. O que é fato é que existem 7 milhões de reais que foram sacados das contas do clube e que não tiveram nenhum tipo de explicação. E isso não tem como aprovar. Não tem como aprovar um balanço financeiro se você tem um rombo desse tamanho para um clube que está batendo quase 1 bilhão de dívida. Então, era obrigação do Conselho não deixar passar. E aí eu discordo totalmente da visão que passou o presidente Massis. Cara, eu tô do seu lado nessa, cara. É muito pior para o clube aprovar um balanço que você tem um quesito ali, uma questão que não tem explicação alguma. Uns 7 milhões que não tem explicação alguma de para onde foram. Você não pode aprovar um balanço desse. Não pode. É muito pior para o clube, para usar a expressão popular, é muito pior para o clube passar um pano nessa questão. Que imagem que você manda para o mercado com relação ao dinheiro que pode entrar no clube via parcerias com empresas? Que imagem que você passa? Tipo, aqui perdemos 7 milhões, que a gente não sabe para onde foi, que a gente não sabe para que foi utilizado, mas a gente deixou passar. A gente aprovou porque é isso aí, porque senão ficaria pior. Cara, eu acho melhor passar uma imagem para o mercado de que você está num período de mudanças, de que você está numa troca de gestão que deu muito prejuízo ao clube, mas que agora você está tentando corrigir esse caminho, está tentando corrigir essa rota.
que você não aceita mais que esse tipo de coisa aconteça dentro do clube. Eu acho que é muito melhor para passar essa imagem do que simplesmente passar um pano e falar, não, aconteceu isso, mas deixa quieto, vamos empurrar para debaixo do tapete. E você tem total razão, a diretoria financeira do clube tem responsabilidade, cuida dessa parte, então tem que saber para onde que foram 7 milhões de reais. Tem que ser justificado. Tinha um quadro no Fantástico, né? Para onde foi esse dinheiro aqui? Não tem isso? Então, tem que saber, cara, tem que saber. Um grande clube, como é o São Paulo, é uma empresa. Ele não pode ser uma SAF, pode não ser uma SAF, mas o funcionamento, em termos de profissionalismo, tem que ser igual a uma empresa. Então, tudo tem que ser justificado, tudo tem que ter documentos comprobatórios, tudo tem que ter uma explicação. Todo dinheiro que é gasto, todo dinheiro que é sacado, tem que ter uma explicação, tem que ser prestadas contas para o conselho, para a comissão de ética, para tudo, para o torcedor especialmente, tem que ser prestado conta. Não dá para simplesmente ver 7 milhões de reais indo embora, sem nenhuma justificativa, sem a gente saber para que foi utilizado isso, e ficar quieto, e falar, tá bom, acontece, é normal, vamos aprovar isso aqui e a gente segue a nossa vida. Cara, não, é um motivo de preocupação. E se o São Paulo quer ser profissional, quer se profissionalizar, que eu duvido, em muitos momentos, eu duvido que essa seja a intenção das pessoas que estão ali, mas se quer se profissionalizar e ser cada vez mais correto dentro dos seus processos e voltar a ter um papel de protagonismo dentro do futebol brasileiro, essas coisas não podem passar batido. Essas coisas têm que ser investigadas, têm que ser tratadas com a seriedade